Bom dia, alunos do 8º ano, aula de Geografia. Hoje falando sobre os aspectos demográficos. Demografia é uma palavra grega que significa estudo da população. E quando se fala em população, geograficamente estamos falando de um conjunto de pessoas que vive, que mora, que reside, que tem uma cultura, que participa de uma etnia dentro de um determinado território. Esse território que tem leis, que tem governo, que tem moedas, que tem uma cultura, que tem uma língua e que vive sobre a mesma tutela legal. Porém, falando de aspectos demográficos da população, nós precisamos relatar que entre a passagem do século XX para o século XXI, houve uma grande mudança na população mundial, inclusive do Brasil. Por quê? Até o século XVIII, a humanidade vivia praticamente no campo. No século XIX, houve uma grande influência da Revolução Industrial, do surgimento das cidades, das megacidades. Então houve uma mudança, as pessoas saíram do campo e vieram para a cidade. E a cidade precisou dar um novo elan, uma nova organização social, econômica, produtiva, de trabalho, de educação, de formação, de religiosidade, para atender essa grande demanda de pessoas. Aí no livro de vocês, a partir da página 38 a 41, vocês encontram o conteúdo sobre os aspectos de crescimento demográfico da população. Cita aí alguns países como China, Índias, que são os países mais populosos do mundo hoje. E eles só não são maiores porque já há mais de 60 anos os governos vêm fazendo uma política de contenção do crescimento da população por meio de controle de natalidade. A palavra natalidade é a quantidade de pessoas que nascem. Controle de natalidade significa não permitir que crianças nasçam, ou seja, diminuir o crescimento vegetativo da população. Crescimento vegetativo, quantas pessoas nascem, quantas morrem, quantas sobram. Então sobra aí a chamada demografia, o número de pessoas residentes presentes em um território. Nesse momento de pandemia, nós estamos vivendo justamente uma grande perda da humanidade. No Brasil, em apenas 2 meses, só com essa doença já são mais de 16 mil pessoas. 16 mil pessoas que perderam a sua vida por causa de uma nova doença, por causa de um vírus que está provocando uma alta taxa de mortalidade. Consequência, nós vamos ter uma mudança na nossa pirâmide social. Por quê? Quem está morrendo mais nesse período são pessoas que têm mais idade, chamado grupo de risco. Consequência, então a nossa faixa etária, na curva etária da população, vai sofrer interferência. Então, de repente, o gráfico que está aí no seu livro não vai corresponder nos próximos gráficos que virá. Por quê? Essa mudança não estava prevista, esse livro foi editado no ano passado. Então, eu espero que você leia o seu livro, compreenda o conteúdo, faça as atividades que já acabei de lançar lá no portal do Google Classroom e continuamos com o nosso conteúdo nesse período de pandemia.